Graças a Deus, irmãos, bom dia. Graças ao Senhor por estarmos mais uma vez em sua casa, junto com os irmãos. Estamos em comunhão, como costumo dizer, para ouvir a sua voz, bendizer o seu nome, por quem Ele é, porque Ele nos deu, pela sua graça, o entendimento de que devemos adorá-lo no seu santo dia, como aqui estamos, pela sua graça, em espírito e em verdade, e assim nos tem revelado a sua verdade, nos tem vivificado pelo seu Espírito. Meus irmãos, hoje vamos abrir nossas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 8, versículo 12. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Essa é a nossa linguagem. Eu fiz em cima do texto da linguagem da Roger Fiel, não é? Que diz: escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Esse se adequa mais, vamos dizer assim, não que fuja do sentido, mas eu creio que fica mais claro. Então vamos falar hoje sobre a Bíblia, não é? Um pouco sobre essa magnífica palavra que o Senhor colocou em nossas mãos, pela sua graça. Então, esta é a queixa de Deus contra Efraim. Não é uma prova insignificante de sua bondade que ele se incline para repreender suas criaturas errantes. É uma grandiosa evidência de sua disposição cheia de graça, que incline sua cabeça, por assim dizer, para observar os assuntos da terra, para nos ver, para atender ao que ocorre com as suas criaturas. Ele observa a cada um de nós. Não existe nem mesmo pardal ou um verme que não se encontre em seus decretos. Não há uma pessoa sobre a qual não estejam seus olhos. Nossos atos mais secretos são conhecidos por Ele. Qualquer coisa que façamos, que suportemos ou que soframos, o olho de Deus sempre descansa sobre nós e seu sorriso nos cobre, pois somos seu povo, ou a sua desaprovação nos envolve, pois temos nos apartado dele. Deus é 10.000 vezes misericordioso, pois contemplando a raça do homem, não finda com a sua existência. Vamos por nosso texto, ou na verdade vemos por nosso texto, que ele se interessa pelo homem. Porquanto disse a Efraim: escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisas estranhas. Porém vejam como quando observa o pecado do homem, não destrói ou despreza a pontapés, nem tampouco o sacode pelo pescoço sobre o abismo do inferno, até fazer sua mente cambalear pelo terror, para finalmente lançá-lo nele para sempre. Pelo contrário, Deus desce do céu, por assim dizer, para argumentar com suas criaturas, discute com elas, se rebaixa, por assim dizer, ao mesmo nível do pecador, lhe expõe suas queixas e alega os seus direitos. Efraim, escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisas estranhas. Então, meus irmãos, nessa feita, vamos destacar aquilo que o texto diz, 3 partes do texto, ou dividido em 3 partes, como assim ele diz. Primeiro, o seu autor, não é? Escrevi-lhes, quem escreveu? Segundo, seus temas, as grandezas da lei de Deus. E terceiro, seu tratamento nesse mundo, seu tratamento generalizado, foram tidos pela maioria dos homens como coisa estranha. Então, sem mais delongas, não é? O primeiro ponto. Então, em relação a este livro, não é? Quem o escreveu? Quem é o seu autor? O texto nos diz: é Deus, porque quem está falando aqui é Deus, né? Eu escrevi as grandezas da minha lei. Aqui está, esta é a minha Bíblia, né? Quem escreveu? Abra e observe, que ela se compõe, na verdade, de uma série de tratados.
Os primeiros 5 livros foram escritos por um homem chamado Moisés. Passo as páginas e vejo que há outros escritores, tais como Davi, Salomão. Aqui leio Miqueias, então Amós, então Osés. Prossigo adiante e chego às luminosas páginas do Novo Testamento. E vejo Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago e muitos outros. Ou outros, na verdade. Porém, quando fecho o livro, me pergunto: quem é o seu autor? Podem esses homens juntamente reivindicar a autoria deste livro? São estes realmente os autores deste extenso volume? Divide-se entre todos eles esta honra? A nossa santa religião nos diz: não, porque bem sabemos que o autor dessas páginas magníficas é Deus. Ele os inspirou através do seu Santo Espírito a esses homens que nos escreveram, não é? Este volume é a escrita do Deus vivo. Cada letra foi escrita pelo Deus Todo-Poderoso. Cada palavra saiu dos lábios eternos. Cada frase foi ditada pelo Espírito Santo. Ainda que Moisés tenha sido usado para escrever suas histórias como sua ardente pluma, Deus guiou essa pluma. Pode ser que Davi tenha tocado a sua harpa, fazendo que doces e melodiosos salmos brotassem de seus dedos, porém Deus movia suas mãos sobre as cordas vivas de sua harpa de ouro. Pode ser que Salomão tenha cantado os cantos de amor ou pronunciado palavras de sabedoria consumada, porém foi Deus que dirigiu seus lábios e fez eloquente ao pregador. Se passo para as serenas páginas de João, que nos falam de amor, ou para os severos e ardentes capítulos de Pedro, como nós estamos estudando às noites com o pastor, que falam do fogo que devora os inimigos de Deus, ou para Judas, que lança anátema contra os adversários de Deus. Em todas as partes, vejo que é Deus quem fala, meus irmãos. Então, como sabemos que Deus escreveu este livro? Primeiro, a grandeza do estilo está acima, muito acima de qualquer escrita mortal. E que todos os poetas que já existiram no mundo, como todas as suas obras juntas, não poderiam todos eles juntos não poderiam nos oferecer uma poesia tão sublime, nem uma linguagem tão poderosa como podemos encontrar nas Escrituras. Poderia insistir que os temas que se tratam na Bíblia estão muito acima do intelecto humano, que o homem nunca poderia ter inventado as grandes doutrinas da Trindade na Deidade, que o homem nunca poderia ter nos dito nada da criação do universo. Nenhum ser humano poderia ter sido o autor da sublime ideia da providência, que todas as coisas são ordenadas segundo a vontade de um grandioso ser supremo e que todas elas cooperam juntamente para o bem. Poderia falar acerca de sua honestidade, pois elas relatam, meus irmãos, as falhas de seus escritores, de sua unidade, pois nunca se contradiz, e de sua simplicidade magistral, para que o mais simples dos camponeses possa lê-la e entendê-la claramente, com a ajuda do Santo Espírito. Então, examine este volume e admire sua autoridade. Este não é um livro comum, não contém os ditos dos sábios da Grécia, nem o discurso dos filósofos da antiguidade. Se essas palavras tivessem sido escritas pelo homem, poderíamos rejeitá-las. Porém, deixe-me pensar um pensamento solene, que este livro é a letra de Deus, que estas são suas palavras. Deixe-me investigar sua antiguidade. Ele está datado, meus irmãos, das colinas do céu, ou ele está das colinas do céu, desde a antiguidade. Permita-me que olhe suas letras, relampejam glória em seus olhos. Deixe-me ler seus capítulos. Seu significado é grandioso e contém mistérios escondidos. Nos voltemos para a profecia, estão cheias de maravilhosas
de maravilhas infalíveis. Então, posto que Deus a escreveu, notem sua veracidade. Se eu as tivesse escrito, haveria muitos críticos que de imediato a atropelariam e a cobririam com suas larvas malvadas. Se eu as tivesse escrito, não faltariam homens que a despedaçassem imediatamente, e talvez com muita razão. Porém, esta é a palavra de Deus. Aproxime-se, investigue-na, todos os críticos, e encontre uma só falha nela. Examine-na desde o seu Gênesis até o Apocalipse, e encontre um só erro. Esta é uma veia de puro ouro, sem mescla de quartzo, ou seja, não há mistura nenhuma nela, ou de qualquer outra substância terrena. Esta é uma estrela sem mancha, um sol de perfeição, uma luz sem sombra, uma lua sem sua palidez, uma glória sem penumbra. Então, o que podemos dizer da Bíblia? Não se pode dizer nem que nenhum outro livro é igual a este, meus irmãos, que seja perfeito e puro. Porém, nós podemos declarar que toda a sabedoria se encontra encerrada nela, e não há nenhuma partícula de insensatez. Este é o juiz que põe fim a toda discussão. Ali onde a inteligência e a razão fracassam, este livro não tem mancha de erro, mas é puro, sem mescla, é a verdade perfeita. Por quê? Porque Deus o escreveu. Quem pode acusar Deus de erro? Diga-me que seu livro não deveria ser o que é. Há pessoas ousadas que duvidam disso, né? Foram meros homens que escreveram esse volume, e já está ultrapassado, né? Está obsoleto, não serve mais para nós. Eu creio que todos nós já encontramos alguém que disse isso. Já encontrei alguém que disse: eu creio na Bíblia, se foram homens que escreveram nela. Qual é a sua veracidade? Qual crédito eu posso dar nela se foram simplesmente homens que escreveram? Então aqui, né? Há erros aqui, muitos erros. Mas se tivesse um pouco de sensatez, não diriam tal loucura. É pela falta de conhecimento, e justamente por isso, pela revelação do Espírito, claramente que não tem, que dizem tais loucuras. Talvez até nós, uma vez atrás, tivemos esse pensamento errôneo, essa loucura dentro de nós. Então, meus irmãos, há homens, né, e nós temos ouvido isso, cheios de orgulho e falsa modéstia, que gostariam de alterar a Bíblia, e até o fazem, né? Há religiões que alteram a Bíblia. É uma lástima dizer que há pessoas que alteraram a Bíblia de Deus, porque tinham medo dela, né? Ou por seu belo interesse, para promover os seus interesses, como a igreja romana e as falsas religiões. Então, dentro da nossa religião, nós nunca ouvimos dizer de pessoas que dizem, que leram a Bíblia dessa forma: aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê, o que a Bíblia diz? Será condenado. Porém, acontece que isto é algo rude, né? São verdades rudes, são verdades, são leite mais grosso, e olha, isso até é simples. E as pessoas deixam de falar, ou falam simplesmente algumas coisas da verdade e não ela completa. Portanto, eles dizem: será desaprovado e não condenado. Meus irmãos, elimine o veludo de suas bocas e preguem a palavra de Deus. Não necessitamos de nenhuma de suas alterações. Tenho escutado algumas pessoas que, orando, ao invés de dizer fazer firme a vossa vocação e eleição, dizem fazer firme a vossa vocação e salvação. É uma lástima que não tenham nascido quando Deus morava nos tempos remotos, há muito, muito tempo, para que tivessem o poder de ensinar a Deus de como escrever a sua palavra. É uma desonestidade além de todo limite, orgulho desmedido, tratar de ditar ao sábio dos sábios, de ensinar ao onisciente, de instruir ao eterno. É estranho que haja homens que tão vis
que motive passagem da palavra, porque tem mau sabor. Então, nós, se há algum de nós, né, se há porventura, que não há, graças a Deus, mas há muitos que se dizem crentes nas congregações, nas igrejas, que sentem aversão por certas porções da Escritura por não entendê-las. Tenho certeza de que seu gosto é corrompido e que a vontade de Deus não se sujeita à pobre opinião dessas pessoas. Tua desaprovação é precisamente a razão pela qual Deus a escreveu, porque não se deve acomodar a ti, nem tem direito de ser agradado. Deus escreveu o que não te agrada, escreveu a verdade. Ó, prostremo-nos em reverência diante dela, pois Deus a inspirou. É a verdade pura. Desta fonte mana a água da vida, sem nenhuma partícula de terra. Deste sol nascem raios de esplendor, sem sombra alguma. Bendita Bíblia, tu és toda a verdade. Então, se esta é a palavra de Deus, o que será de alguns de nós, ou de pessoas que se encontram nas igrejas, nas congregações, que não a têm lido durante todo o mês? Aí você me pergunta, durante um mês? E aquelas que não leram faz anos? E outros dizem, durante anos? Há aquelas que nunca leram, simplesmente abrem, olham e guardam, para a nossa tristeza, né? Tem pessoas que assim fazem com o maior tesouro que Deus deixou nessa terra. Tem, como aqui o texto nos diz, coisa estranha. Então, há aqueles que se dizem cristãos, mas não leram nunca a sua Bíblia. A maioria das pessoas tratam a Bíblia como algo cortês, né? Tem uma edição de bolso, uma Bíblia bem bonita, encadernada, a envolvem com pano branco, aqueles que há muito tempo atrás, né? E assim a levam para o culto. Quando regressam para casa, aguardam numa gaveta até o próximo domingo, não se interessam por ler durante a semana. E isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da nossa natureza. Nós estamos inseridos também nessa realidade, meus irmãos, para nossa vergonha. Por um afazer ou outro, deixamos de ler, por uma coisa ou outra. Como se diz aqui, literalmente, pastor, ou nós temos 24 horas, Deus nos deu 24 horas. Como não temos tempo, como ousamos dizer que não temos tempo para meditar, pouco ou muito, que dera muito, na Santa Escritura, todos os dias, temos o tempo e peçamos a Deus que desperte isso em nós, pois é de extrema importância. Sem o alimento, as pessoas ficam fracas. Olha, sem o alimento normal, sem o alimento físico, nós ficamos fracos, quanto mais sem o alimento espiritual. Então, que Deus nos repreenda e coloque em nós esse gosto, esse desejo por essa pura e imaculada palavra. Então, quando elas regressam para casa, guardam no cantinho e deixam lá. Às vezes perdem alguma coisa, como por exemplo, isso é um exagero para mim, mas os óculos, onde é que eu deixei meus óculos? Procurando, na gaveta da Bíblia, estava guardado. Ou alguma coisa de uso diário, mas que guardaram juntamente com a Bíblia e esqueceram. Não está na gaveta da Bíblia, está guardado junto com a Bíblia, deixei junto com a Bíblia. Isso também para nossa vergonha, meus irmãos. Eu digo, há pessoas que assim fazem, né? No nosso meio, no meio cristão. É difícil dizer que essas pessoas são cristãs, mas isso está em nós. Há pessoas que se dizem cristãs, são os cristãos nominais, e há também os cristãos sérios que, pela sua depravação, ou seja, pelo mal, pelo velho Adão que há em nós assim agimos. Então, para finalizar o primeiro tópico, este é seu estilo de tratar esse mensageiro celestial. Há pó, e isso, eu já disse outras vezes aqui, eu creio que há pó suficiente em algumas Bíblias, meus irmãos, para que nós escrevamos com o dedo a palavra condenação. Então, muitos, nem sequer a têm folheado
há muito tempo. E o que pensam essas pessoas? Digo-vos palavras duras, porém palavras verdadeiras. Que dirá Deus? Isso é um alerta para todos nós. Quando finalmente estivermos diante dele, o que é que ele vai dizer? Quando chegar a sua presença, quando nós estivermos diante daquele grande e magnífico dia, ele nos perguntará: leste a minha Bíblia? Não. Escrevi uma carta de misericórdia. A leste? Não. Rebelde. Enviei uma carta convidando-te a mim. A leste? Alguns vão dizer: Senhor, nunca rompi o selo. Sempre aguardei bem fechado. Ele vai dizer: maldito. Diz Deus: então, tu mereces o inferno. Se te enviei uma epístola de amor e nem a sequer quiseste romper o selo, que farei contigo? Ó, não permita que isso lhe suceda. Sejam leitores, meus irmãos. Sejam leitores, sejamos leitores da Bíblia, esquadrinhadores. Então, esse é o primeiro ponto. Quem escreveu? Eu. Deus diz: eu escrevi. Então, o autor, e nós temos plena convicção disso, e provas suficientes, é o nosso Deus. Os irmãos têm alguma observação a fazer? Você falando aí da questão da Bíblia, né? A gente vê interessante o seguinte: tem muita gente que usa a Bíblia como um ídolo, né? A Bíblia se torna um ídolo. Eu estou lendo. A Bíblia pode ser um ídolo, né? Mas a Bíblia, há uma forma da Bíblia ser um ídolo. Quando é que a Bíblia é um ídolo? Você vai chegar em certas casas, até uma página que chega a estar amarela, cheia de cocô de mosca, né? Cheio de sujeira, o sábado pegou aberto, ali ninguém mexe, fica ali as outras coisas branquinhas, aquela menina está preta, suja de cachorro. Isso é o quê? É usar a Bíblia como ídolo. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus ali, ela é um ídolo. É o ídolo que está ali aberto, naquele salmo, porque vai trazer proteção para casa, para a família. Isso é idolatria. A Bíblia também, ela é usada errada, como você falou aí, ela é somente um amuleto. Né? Em situações X, a pessoa vai lá e procurar uma versículo aqui na Bíblia, porque ela vai falar comigo. Isso não é a palavra de Deus, como deveria ser usada, porque ela é somente um amuleto. Então, são práticas que a gente vai da Bíblia, que é contrário ao que a própria Bíblia diz. Né? Que é contrário ao que a Bíblia diz. Então, devemos ficar atento a isso. Não usar a palavra de Deus de uma forma que é contrária à palavra de Deus. Que é idolatrando de forma que, obviamente, não traria a própria Deus. Temos que cuidar disso. Nós vemos isso realmente em muitas casas. Né? Tem como um amuleto aberto, como se trouxesse proteção para casa. É a mesma coisa de pegar um ídolo, colocar lá, não traz proteção, traz alguma coisa do tipo. Né? É o nosso amuleto. Triste fim, ela está lá à toa, né? Deveria ser lida, para que assim tivesse o proveito necessário para as vidas. Então, nosso segundo ponto: os temas dos quais a Bíblia trata. As palavras dos textos nos diz: as grandezas da minha lei. Então, a Bíblia fala de grandes coisas, e somente de grandes coisas. Não há nada na Bíblia que não seja importante. Cada versículo contém um solene significado, e se todavia não temos encontrado, esperamos fazer, né? Um estudo constante. Não há nada na Bíblia que não seja grandioso. Então, vejamos alguns pontos rapidamente. Primeiro, todas as coisas dessa Bíblia são grandiosas. Segundo, algumas coisas são mais grandiosas do que outras. Todas as coisas da Bíblia são grandiosas. Algumas pessoas pensam que não importa a doutrina da qual alguém crê, que é algo secundário a que a igreja você consiste, que todas as denominações são iguais. Meus irmãos, cremos que
uma pessoa pode ser salva em qualquer igreja, desde que a verdade seja salva, que a verdade seja pregada. Algumas têm sido salvas na igreja de Roma, não é? Uns poucos homens e mulheres benditos, e isso é raridade. Também há pessoas que são salvas na igreja da Inglaterra. Nós cremos que em todos os ramos do protestantismo tem um remanescente segundo a eleição da graça, e que necessitam ter algumas delas um pouco de sal, pois do contrário se corromperiam, né? Elas são chamadas, se há verdadeiramente, e há pessoas salvas nas denominações, mesmo que esteja no lugar errado, né, nas seitas e tudo mais, Deus os chamará para fora, os tirará de lá. Nós temos discutido isso muito também, pelos falados também, nosso irmão daqui os comenta, vai sair de lá, né? Então, todos os ramos do protestantismo há um remanescente segundo a eleição da graça, eles vão sair de lá. Porém, quando eu digo isso, meus irmãos, vocês imaginam que colocam todas elas no mesmo nível? E estão todas igualmente certas? Porque uma diz que o batismo de infantes é correto, outra afirma que não é correto. Algumas dizem que ambas têm razão, porém eu não vejo assim. Uma ensina que somos salvos pela graça soberana, outra diz que não, senão que é nosso livre-arbítrio que nos salva. Contudo, outras dizem que as duas coisas estão certas, porém não entendemos assim. Uma diz que Deus ama o seu povo e que nunca deixará de amá-lo, outra afirma que ele não amou o seu povo antes que esse povo o amasse. Outra afirma que ele que algumas vezes o ama e outras vezes deixa de amá-lo e se afasta deles. Isso é totalmente impróprio. Ambas podem ter razão no essencial, porém nunca quando uma diz sim e outra diz não. Qual é o certo? Para ver assim, nós necessitaríamos de um óculos que dê para ver para frente e para trás ao mesmo tempo. Não pode ser que ambas estejam corretas, apesar de que há quem diga que as diferenças não são essenciais. São. Não há nada na Bíblia de Deus que não seja grandioso. Vocês nunca pararam alguma vez para ver qual é a religião mais pura? Dizem, nunca nos molestamos com isso, algumas pessoas dizem. Nós simplesmente vamos aonde nossos pais e nossas mães vão. Essa é certamente uma razão muito profunda. Vocês vão onde seus pais foram. Eu creio que vocês, nós somos pessoas sensatas, e nunca pensei que se deixariam levar pelos outros. Há pessoas que deixam se levar pelos outros, em vez de por sua própria convicção. Então, meus irmãos, nós amamos nossos pais, acima de tudo que respira, por assim dizer. E o simples fato de que creiam que uma coisa é verdade, me ajuda a pensar que o é. Porém, nós não seguimos. Não é? Estamos aqui e eles procuraram ramos diferentes, ou congregações de igreja diferentes. Nós pertencemos a essa igreja, a uma denominação diferente. E dou graças a Deus por isso. Nós damos graças a Deus por isso, porque nós podemos recebê-los como irmãos e irmãs em Cristo, mas nunca, meus irmãos, nunca vamos pensar que porque eles pensam uma coisa, nós temos que pensar igual a eles. Não, porque há divergências nos nossos pensamentos, muitas vezes. Deus nos deu um cérebro e devemos utilizá-lo. E se nós temos o intelecto, devemos usá-lo corretamente, meus irmãos, claramente pela iluminação do Espírito. Porém, ainda que todas as coisas na palavra de Deus sejam importantes, nem tudo é igualmente importante. Há certas verdades vitais e fundamentais que devem ser cridas, ou do contrário, o homem não poderá ser salvo. Se queremos saber o que é, devemos crer para sermos salvos. Então, nós encontraremos as grandezas da lei de Deus, estas duas capas, encontraremos tudo entre uma e outra capa. Tudo que nós precisamos está aqui. Todas estão contidas aqui, como um compêndio ou um resumo das grandezas da lei. Há um homem que disse certa vez:
pregue sempre os 3 R's e você sempre será bem sucedido. Então nós nos perguntamos, quais são os 3 R's? Nós respondemos: ruína, redenção e regeneração. Estas 3 coisas contêm a essência e toda a teologia. Todos somos arruinados, né? O R de ruína, todos somos arruinados em Adão. Perdemos em Adão, quando ele pecou, e todos estamos arruinados pelas nossas próprias transgressões. Todos estamos arruinados pelos nossos corações perversos, com nossos desejos maus, e todos estamos arruinados, a menos que a graça nos salve. O R de redenção, somos redimidos pelo sangue de Cristo, um cordeiro sem mancha, sem contaminação. Somos resgatados por seu poder, somos redimidos por seus méritos e resgatados por sua força. Continuando, temos o R de regeneração. Se quisermos ser perdoados, temos também que ser regenerados, porque ninguém pode participar da redenção sem ser regenerado. Podemos ser tão bons como queiramos e servir a Deus segundo o que imaginamos, segundo o que queiramos, porém, se não tivermos sido regenerados, se não temos um coração novo, se não nascemos de novo, ainda estamos no primeiro erro, isto é, na ruína. Este é um pequeno resumo do Evangelho, porém creio que há outro melhor nos 5 pontos do calvinismo: eleição segundo a presciência de Deus, a depravação natural, a pecaminosidade do homem, a redenção particular pelo sangue de Cristo, o chamado eficaz pelo poder do Espírito e a perseverança final do poder de Deus. Para sermos salvos, devemos crer nesses 5 pontos. Porém, não gostaria de escrever um credo como o de Atanásio, que começa assim: todo aquele que quiser ser salvo deveria crer em primeiro lugar na fé católica, a qual é esta. Ao chegar neste ponto, teria que me deter. Por quê? Porque não saberia como continuar. Nós sustentamos a fé católica da Bíblia, toda a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Não me diz respeito elaborar credos, senão que suplico que esquadrinhemos, meus irmãos, as nossas Bíblias, a Santa Escritura, porque elas são a palavra da vida. Então, qual é o segundo ponto? As grandezas da lei de Deus. Primeiro ponto: quem escreveu? Deus. Segundo ponto: por que nos escreveu? As grandezas da sua lei. E por último, elas têm sido tratadas por a maioria dos crentes, ou por aqueles que dizem crer, como coisas estranhas. O tratamento que a Bíblia recebe neste mundo. Bom, você falou aí da questão das denominações. Uma ilustração boa que eu acho é o seguinte: tem o universo tem milhares de galáxias. Dentro dessa galáxia tem uma chamada Via Láctea. E dentro dessa Via Láctea tem o sistema solar. O sistema solar, vamos fazer um paralelo seguinte: o Sol representa Deus, que é a luz que ilumina, né, esse sistema. E aí a gente tem o primeiro planeta mais próximo, talvez na minha época de escola, eu estou lá na parte do novo, mas eu escola na nossa época de escola, o primeiro planeta mais próximo do Sol era Mercúrio. Existem 9 planetas: Júpiter, Vênus, Terra, Marte, Urano, e o último planeta era Netuno. Mercúrio, vulcões e fogo, calor, entre a Terra, no limite certinho para a sobrevivência. E Netuno, né, Urano, depois Netuno, o mais frio, gelo, Sol, o calor do Sol era bem pouco lá. Né? Eu faço análise das denominações e das seitas e religiões falsas. Quais seriam as seitas? São aqueles planetas que estão na Via Láctea, mas não estão no sistema solar. Sabe? Estão lá, algo que parece, mas não pertence ao sistema solar. As falsas religiões, assim, totalmente, né, contrárias, estão em outro sistema solar,
estão em outras galáxias, estão em outro universo. Né? Esses aí a gente nem reflete sobre eles. As seitas também não, porque não estão no sistema solar, estão fora. Apesar de parecer, mas não é nosso sistema. E aí tem as denominações, que eu digo que são casos desse planeta. Aquelas, nenhum planeta ou nenhuma denominação, ela vai ter 100% da doutrina bíblica, sem nenhum erro, sem nada, não vai ter. Por que não vai ter? Porque ainda somos, a natureza nossa ainda tem vestígios do pecado, nós ainda não conseguimos compreender com toda pureza, por mais que estejamos na palavra, porque ainda somos carne, ainda temos nossos erros, nossa luta. Mas se a gente for observar, Netuno, que é o último planeta, a incidência do Sol é bem infinitamente menor do que Mercúrio, do que Marte, do que Vênus, do que na Terra. É bem melhor. Mas ainda assim, o Sol ainda é uma referência. Ainda que o Sol não aqueça ele, o Sol é referência. Não está me aquecendo, mas o Sol é referência. Então, muitas das vezes, muita gente, muitas denominações, é como se fosse Netuno. Está direcionado ao Sol, que é a referência, que é Deus, que é a palavra de Deus. Mas esse Sol ainda não aquece, mas ele ainda não referência. Ou seja, ainda crê em muita coisa errada, fora da palavra de Deus, mas está. Quando você está em Netuno, entende que está em Netuno, o que é que você faz? Não, vamos se aproximar de Júpiter, Saturno, Terra, até chegar no Mercúrio. Talvez nunca chegue em Mercúrio. Mas qual vai ser a intenção do cristão? É sempre se aproximar o máximo que for da verdade. Se ele tiver determinada denominação que vai ter aspecto da verdade, porque como eu falei, Netuno lá tem aspecto do Sol, né? Pelo menos a referência que está no sistema solar. Eu estou falando aí daquela que está mais afastada. Ela vai ter alguma coisa ali de correto. Pouco comparado a Mercúrio, mas vai ter. E você está naquela denominação e você vê que ali está ainda muito distante do que é uma finalidade física. E você não consegue mudar aquilo ali, por exemplo, eu não saio daqui, né? Então, inevitavelmente, você vai se aproximar, vai para outra denominação que esteja mais próxima da palavra de Deus. Né? E aí, vai se aproximando. Né? Se às vezes a denominação toda se aproximar, né? Ela vai estudando a palavra e olha, isso aqui está errado, aquela igreja local, olha, isso aqui está errado. Não, vamos mudar isso aqui não está coerente com a palavra de Deus. Então, eu entendo que dentro de cada planeta desse aí há a radiação do Sol, mas aqueles que estão mais próximos vai ter muito mais radiação, ou seja, tem muito mais gente que vai estar sendo aquecida pela palavra de Deus, aqueles que estiverem mais próximos da palavra de Deus. Né? Então, dentro desse país, dentro das denominações, há eleitos há, mas quanto mais próximo da palavra de Deus, mais eleitos terão. Quanto mais distante da palavra de Deus, menos eleitos terão até ao ponto de estarem fora da órbita do Sol e não ter eleito nenhum. Que aí são as religiões pagãs. Sim. Contanto que a verdade seja pregada, porque como crerão, né, se não pregarem a palavra de Deus? Então, realmente, em todos os anos, como falou muito bem, eu nunca tinha pensado nessa questão, né, de sistema solar, mas bem colocado. Quanto mais próximo do Sol, mais fiel a Escritura, então mais receberão puro alimento. E aqueles que não se converteram, que não se dobraram a Cristo ainda, recebendo a verdade, ela vai trazê-los, né? O Senhor vai trazê-los, mesmo aqueles que estão, como você falou, distantes, mas que tem o Sol como referência, haverá de ter a palavra pregada lá também, e eles também lá serão chamados. Então, meus irmãos, vamos para o último ponto, o terceiro e último ponto, que são
o tratamento que a Bíblia recebe neste mundo, não é? Tida como coisa estranha. Então, meus irmãos, ela é considerada como coisa estranha. Então, o que significa ela ser considerada como uma coisa estranha? Primeiro, quer dizer que é completamente alheia a muitas pessoas, porque nunca leem. E aqui tem algumas histórias que diz assim: recordo que em certa ocasião eu estava lendo a Sagrada Escritura, a Sagrada História de Davi e Golias, e tinha uma pessoa presente, de idade avançada, que me disse: meu Deus, que história interessante, que livro está? Também me vem à memória outra pessoa que, falando comigo em privado, lhe falei acerca de sua alma, e ela me disse quão profundo era o seu sentimento, já que tinha enorme desejo de vir ao Senhor, porém encontrava outra lei em seus membros. Eu abri Romanos e li: porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Aí ela disse: isso está na Bíblia? Eu não sabia disso. Então, não podemos culpar muitas vezes as pessoas por sua falta de interesse na Bíblia, ou podemos também, porque isso está na pessoa. Então, porém, não poderia deixar de maravilhar. A pessoa se maravilha de pessoas que, dessas histórias aqui, por exemplo, isso aqui é um bom extremo, mas acontece, não é? Encontrar pessoas que não sabem nada sobre tal passagem. Se você entrar, não vamos dizer que é uma igreja, mas se você entrar nessas que se diz igreja, nesse pentecostal, esqueci o nome agora, nesse neopentecostalismo, igrejas neopentecostais, você vai encontrar esse tipo de pessoa. Você vai dizer uma passagem da Bíblia, ela vai ficar voando. Por quê? Porque não se prega a Bíblia. Não é? A Bíblia não é o centro, como vamos lá ver, não tem o sol como referência. Então, e outras galáxias, como usou a referência do sistema solar. Vamos dizer para essas pessoas: onde é que está isso aqui? Está na Bíblia? Por quê? Porque não conhece, não tem nenhum conhecimento, e não é alimentado nelas que tem esse conhecimento, porque não é interessante para as pessoas que estão à frente que elas conheçam. Né? Vamos fazer uma referência da política. Os políticos não querem que as pessoas tenham conhecimento para que eles possam usá-los como massa de manobra. Assim são essas igrejas de hoje. Né? Então, vocês sabem mais acerca dos livros, né? Muitas pessoas sabem muito mais acerca dos livros de contabilidade, de negócios, do que sobre a Bíblia, mais acerca dos diabos de suas vidas do que sobre os deuses que escreveu a sua vida. Muitos pensam que podem ler um romance do princípio ao fim, e que proveito isso tem? Um bocado de pura espuma ao ter terminado, não tem proveito nenhum. Porém, não podemos ler a Bíblia, não podem ler a Bíblia, este manjar sólido, perdurável, substancioso e que satisfaz, permanece sem ser provado, guardando no armário da negligência, né? Prefere outros livros do que a Bíblia, que está diante deles, que tem em casa. Não leva em consideração que pessoas estão chorando para terem as Bíblias com eles, nossos irmãos aí de fora. Enquanto tudo, quanto um escreve, capturado diariamente, é devorado com avidez. Meus irmãos, vocês nunca a leram, pessoas que nunca leram. Tenho essa dura acusação contra muitos. Talvez vocês, essas pessoas, respondam que não devem culpá-los por uma coisa assim, porém sempre pensam que mais vale ter uma opinião pior das pessoas do que uma demasiadamente boa. Culpo-lhes disto: nunca leem suas Bíblias. Alguns nunca leram completamente, e seu coração lhes diz que o que estou dizendo é verdade. Outra história, meus irmãos, para ilustrar isso. Um ministro que foi um dia visitar uma senhora já anciã e se propôs de levar-lhes o consolo de algumas das preciosas promessas da Bíblia de Deus. Buscando, encontrou na sua Bíblia
a Bíblia da senhora, escrito na margem um P, e perguntou: o que significa isso? Isso quer dizer preciosa, Senhor? Pouco mais adiante encontrou outro P e um E escrito juntos, e voltou a perguntar o seu significado. Ele respondeu: isso quer dizer provada e experimentada, porque eu já provei e já experimentei. Se vocês já provaram e experimentaram a palavra de Deus, se é preciosa para as suas almas, então vocês são cristãos. Porém, essas pessoas que desprezam a Bíblia não têm parte nem sorte nesse assunto. Se lhes parece árida, vocês estarão áridos no final, no inferno. Se não a estimam como algo melhor que seu alimento diário necessário, se não há nenhuma esperança para vocês, porque carecem da maior evidência de seu cristianismo. Que ninguém deixa a Bíblia porque não é um livro culto de sua sabedoria e de sabedoria, né? Alguns dizem isso. Ela o é. Querem saber de astronomia? Aqui está. Ela fala do sol da justiça e da estrela da manhã, da estrela de Belém. Querem saber de botânica? Ela contém. Ela fala de algumas de renome, o lírio dos vales e a rosa de Saron. Querem saber de geologia e de mineralogia? Podem aprender isso na Bíblia. Podem ler acerca da rocha dos séculos e da pedrinha branca, com um nome novo gravado, o qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Querem estudar sobre história? Aqui estão os anais mais antigos do gênero humano. Qualquer que seja a ciência que se trate, venham e busquem na Bíblia. Essa ciência está aqui. Venham e bebam desta fonte, dessa formosa fonte de conhecimento e de sabedoria. Descobrirão que serão feitos sábios para a salvação, sábios e ignorantes, crianças e homens, cavalheiros de cabelos brancos, jovens e moças. Todos lhes peço que lhes explique. Respeitem suas Bíblias e esquadrinhem-nas, porque nelas vós pensais ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de Cristo. Então, por fim, podemos dizer da Bíblia: eis o gabinete do conselho revelado de Deus, onde venturas e angústias estão de tal maneira ordenadas que todo homem sabe o que lhes corresponderá, exceto por seu próprio erro ou falta de aplicação. És o índice da eternidade, não poderá deixar de receber a eterna felicidade. Quem seguir por este mapa nem pode se equivocar quem fale por ela. Então, meus irmãos, temos aqui os 3 pontos. O primeiro é Deus quem fala. O segundo, as maravilhas da lei de Deus, né? Os assuntos que a Bíblia trata. E o terceiro, o tratamento dos cristãos aí por fora, né? Não, e muitas vezes nós, com a nossa vergonha, damos a Bíblia, a esquecemos, a deixamos de lado. Os afazeres da Bíblia nos sobrevivem como um tsunami, e estamos afogados neles. O tratamento é: nós sabemos por coisa estranha. Então, que o Senhor que através dessa palavra possamos criar um alerta em nós mesmos, de que estamos esquecendo muitas vezes da Bíblia, de que o Senhor é o autor dessa magnífica obra, e de que está contida nela todas as verdades essenciais para a nossa salvação, para o nosso dia a dia, para que possamos caminhar, e como Paulo fala a Timóteo, para que possamos ser obreiros aprovados diante de Deus. Esse é o volume que nós precisamos estar diante todos os dias, para que sejamos sábios, alimentados e bem preparados para combater o bom combate aí fora. Amém? Algum comentário a mais? O livro de Osés tem um versículo que eu muito mais, é o último versículo de Osés. Ele fala: quem é sábio, quem tem essas coisas, quem é prudente, quem as sabe, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, é a palavra do Senhor, é o caminho do justo. E essa não é a palavra do Senhor. Os transgressores cairão.
ver a palavra de Deus, ela tem 66 livros, né? Nós aqui somos mais ou menos da mesma classe social, mais ou menos da mesma região, né? E temos divergências. Pensamos diferente. Até a gente tem divergência com a gente. Eu, mesmo, às vezes, discordo de mim mesmo, muitas vezes. Ou seja, há contradição em eu sou um ser contraditório por essência, né? O ser humano é um ser totalmente contraditório. A sua vida é contraditória. Por quê? No passado, gostávamos de doce, hoje eu gosto mais, né? Já se mais e tal. No passado, dormíamos de luz acesa, hoje nós não suportamos dormir de luz acesa. Então, nós mudamos nossas percepções da vida. Então, como que nós, se formos olhar nossa vida como toda, é uma miscelânea de contradições. Então, eu, por mim só, já sou contraditório, imagine eu você. Né? Vai entrar uma contradição. A Bíblia foi escrita em 15 séculos. Ou seja, 1500 anos de Gênesis Apocalipse. Os textos. Está em Gênesis e Apocalipse 1500 anos. Imagine uma pessoa do século XXI com uma pessoa do século XX e do século XXII. Ou seja, se você for imaginar uma pessoa do século XXII convivendo com o século XXI, 2 séculos são diferentes. Olha como seria o estardalhaço, né, de dificuldade. Ele está falando de 15 séculos. Fora isso, nós estamos falando de pessoas que viveram em regiões distintas. Uns no Egito, outros em Israel, outros na Etiópia, outros em Roma, outros na Espanha, outros no atual Iraque, outros na Babilônia, e essas pessoas não se contradizem. Aí a gente tem um outro detalhe: pessoas de níveis sociais diferentes. Umas eram riquíssimas, Abraão, riquíssimo, Moisés, outras paupérrimas, rede, financeiramente falando, tinham recursos, né? Jó, riquíssimo, Tiago, já não tão cheio de dinheiro. Então você vai ver 3 elementos que humanamente não tem condições de falar que não tem erro, não tem contradição com a outra. É humano, só isso, só por isso. Ainda que você diga que a Bíblia é toda uma fábula, ainda que você diga que a Bíblia é toda uma mito, é toda invenção, eu posso até concordar com você. Em que sentido? Como você não vai ter, quando você vai ter que comprovar, então fico ditando rico. Mas isso que eu estou falando, ele é cientificamente perceptível por qualquer um, que é a contradição. Não há contradição em 15 séculos, em países diferentes e em níveis sociais diferentes. Se você for botar no meu país, hoje aqui no Brasil, aqui em Desenvolver, pegar um rico, botar aqui numa cabeleira, pegar um morador mais pobre aqui do 3 menor de casa. Será que não tem contradição de pensamento de Lula Cabeleiro com uma pessoa dessa? Se eu pegar Abraão, que era mais rico que Lula Cabeleira, e pegar um Pedro que talvez morasse aí, de uma vida de pescadores, que aqui não tem, mas equiparando aí a 3 menor de casa, e pensar igual, se fosse feito por homens, não faz sentido, não tem como. Só que eu estou falando de um Lula Cabeleira, né, de um Abraão que viveu 1.200 séculos, 1.200 anos antes de Pedro, que é o primeiro de casa. E
um outro detalhe, enquanto Abraão viveu 1.200 anos, estou chutando aí, antes de Pedro, e era rico e Pedro pobre, viveram, não fora aqui acabou de morrer, um viveu lá nos Estados Unidos e o outro é Etiópia. E ainda assim fala a mesma coisa. Então, só isso aí você pode ver, não acreditar que a Bíblia você pode até não acreditar que ele vai falar de Deus. E é um direito seu, não acreditar. Você tem direito de acreditar. Agora, você acreditar que isso foi obra de homem, é mais loucura ainda. É mais loucura você dizer que um livro desse foi escrito por homens do que dizer que foi escrito por Deus e que você não é livro dele. Isso é muito para verificar. As divergências, por assim dizer, são muito grandes. Essa questão. Não é somente um detalhe, não é um preto com cinza escuro, é um branco com preto. É só você fazer com o dia de hoje. Imagina aí, Lula Cabeleira pensar que é a mesma ideia do cara que mora aqui em Petrópolis. Eu estou falando do mesmo período, do mesmo século, do mesmo ano, do mesmo país, da mesma cidade. Só que a Bíblia não foi feita no seu país, nem no seu ano, e nem foi. E ainda assim não tem contradição. Eu sou altamente exposto para dizer. Só Deus que pode ter feito algo que isso. Então temos só aí provas suficientes para comprovação que foi Deus, né, o autor, e de que a sua palavra é totalmente verdade. Então, meus irmãos, que o Senhor, eu quero já registrar, porque eu tirei esse estudo, né, uma pregação de Charles Spurgeon. Eu mesclei, dividi ele, diminuí, e achei por bem trazer a igreja bem interessante. Espero que tenha sido proveitoso para os irmãos, que o Senhor venha abençoar cada um com a sua palavra.